Se liga aí, esta é a primeira aula do módulo. Então é hora de quê? De imprimir os slides disponibilizados no grupo de Telegram e responder o questionário pré-módulo. Não se esqueça de anotar o seu resultado. Se não sabe do que eu estou falando, para tudo e assiste este vídeo primeiro. Se você ainda não conhece meu trabalho, segura a mãozinha aí. Não sai dando like assim não. Assiste primeiro e se te agradar, aí sim você dá uma força. Agora, se você já conhece, sabe que o conteúdo é bom demais. Então me ajuda aí. Senta o dedo no joinha, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder conteúdo. E principalmente, compartilha com alguém que queira se desenvolver. Bora pra aula! Essa aula ela não está aqui à toa. Essa aula aqui é realmente fundamental para que você possa compreender questões que nós vamos abordar até o final do nosso curso. Então faça com muito carinho esses fundamentos aí, na medida do possível nós vamos aplicar ao máximo as situações aí do profissional da saúde para que isso possa ficar claro na sua mente, mas concentre-se em aprender esses fundamentos. Lembrando que aqui não tem prova, não tem seminário, você não precisa decorar nada, mas você precisa entender. Vamos lá iniciar. Os nossos objetivos é entender o conhecimento básico que dará suporte a toda a fisiologia, além de aplicar esse conhecimento a vários aspectos de atuação do profissional da saúde. As principais referências que eu adotei, foi o Guyton e o Tortora, livros bases aí para essa aula. Vou começar do começo. Organização funcional do corpo humano. Essa aqui é a sua história aí da sua vida. Tudo começou quando o seu pai ejaculou na vagina da sua mãe. Professor, não fala isso. Sinto muito, mas alguém, alguma hora da sua vida, tem que te trazer para essa realidade. A sua mãe não é virgem. E quando o seu pai ejaculou na vagina da sua mãe, ele depositou essas célulazinhas aqui. Nota que essas célulazinhas são células N. N porque só tem um conjunto de cromossomos, o conjunto de cromossomos do seu pai. No organismo feminino, no organismo da sua mãe, essas célulazinhas, os espermatozoides, encontrou com essa célula aqui, o ócito secundário, também uma célula N. Então, o ócito secundário mais espermatozoide, o espermatozoide fecundou, quando fecunda forma o ovo ou o zigoto, agora não é mais uma célula N, mas é uma célula 2N, um conjunto de cromossomos do seu pai e um conjunto de cromossomos da sua mãe. E no caso da espécie humana, 2N igual a 46 cromossomos. E é por isso que essa célula, ela é uma célula diploide. Então, haploide, um conjunto de cromossomo. Diploide, dois conjuntos de cromossomo. Conjunto de cromossomo do seu pai, conjunto de cromossomo da sua mãe. Já para você não confundir mais meiose com mitose, meiose, meio, metade. Todas as células do seu corpo, com exceção dos gametas, são 2N igual a 46 cromossomos. Quando ocorre o processo de meiose, forma células com metade do número de cromossomos. Meiose, meio. Então você vê aqui, meiose, para formar células com metade do número de cromossomos, células N. Meiose, para formar células com metade do número de cromossomos, células N. Então toda vez que tem meiose, forma os gametas, que são células N. Tem metade do número de cromossomos em relação às demais células do corpo, que são 2N. Então, se eu perguntasse para você, você já foi uma célula? Com certeza, você já foi uma célula. Quando você foi uma célula? Você foi uma célula no momento da fecundação. Então, quando fecundou, você foi uma célula, a partir daí você já começou a se dividir. A partir da divisão, uma divisão chamada de mitose, onde uma célula forma duas células com o mesmo número de cromossomos, duas células filhas idênticas. Então, uma célula 2N igual a 46 cromossomos, que é o ovo ou o zigoto, você, assim que foi fecundado, se divide e forma duas células 2N igual a 46 cromossomos. Mas professor, como assim se dividiu e continua com o mesmo número de cromossomos? Pois é, o corpo humano é cheio desses milagres. O corpo humano muitas vezes não é matemática, é biologia. Antes de se dividir, primeiro se duplicou o DNA. Então forma duas células com exatamente o mesmo DNA. As duas células filhas têm exatamente o mesmo DNA da célula mãe. Cada célula filha dessa vai se dividir em mais duas. Agora são 4 células. Essas 4 células têm o mesmo DNA dessa primeira célula, dessas células mães.
Por isso que todas as células do nosso corpo, elas são geneticamente iguais. Então, se eu pegar aí um hepatócito, célula da onde? Cito é uma célula adulta, hepato é fígado, é uma célula do fígado. E se eu pegar aí do seu organismo enterócito, cito, célula adulta, entero, intestino. Quando você está com uma enterite, você está com uma inflamação no intestino, muitas vezes causada por uma infecção. É uma hepatite, sufixo ite, inflamação. Você está com uma inflamação no fígado. Quando você pega aí um hepatócito e um enterócito, elas têm exatamente o mesmo DNA, ou da mesma pessoa. Ou se for de gêmeos idênticos. Se for gêmeos idênticos, os enterócitos e os hepatócitos, os dois irmãos, têm exatamente o mesmo DNA. Mas o seu enterócito tem o mesmo DNA do seu hepatócito, que tem o mesmo DNA de qualquer célula do seu corpo, tá? Porque todas elas vieram de uma única célula que sofreu um processo de mitose. E na mitose forma células idênticas geneticamente. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de um aluno meu, perguntei, quando você foi uma célula? Esse aluno disse que ele foi uma célula quando ele nasceu. Foi, meu filho, prematuro você, né? Nasceu uma célulazinha só, né? A mãe dele colocou ele numa placa de Petri, cuidava dele, né? Nasceu uma célula. Então aconteceu assim, ó. Aqui é o ovário da sua mãe. Esse ovário liberou ócito secundário. Foi captado pela tuba uterina, que são as fímbrias da tuba uterina, né? Que é a tuba uterina. O espermatozoide do seu pai passou pelo aparelho genital feminino, passou pelo útero e passou também pelas tubas uterinas. Nessa região aqui da tuba uterina, chamada de ampola, é onde o ócito secundário se encontrou com o espermatozoide e teve a fecundação. Então, você foi fecundado lá na tuba uterina, numa região chamada de ampola. Assim que é fecundado, já começa a divisão. Aqui já são duas células e já se divide de novo. E essas células já começam um processo de clivagem, um processo de divisão e aproximadamente 6 a 8 dias você se implantou no útero da sua mãe. Ó, que história bonita essa sua. E aí, lá no útero da sua mãe, você começou a se desenvolver. 36 semanas de desenvolvimento, onde até a 8ª semana você era conhecido como embrião, que os seus tecidos, os seus sistemas estavam se formando. A partir da nona semana até a 36ª semana, você é conhecido como feto, é a fase fetal, onde os seus sistemas já estão prontos e agora eles estão só se desenvolvendo. Então aqui é a formação dos sistemas, fase embrionária, e aqui é o desenvolvimento dos sistemas, dos órgãos, é a fase fetal. E eu imagino, né, que deve ter sido muito bonito para sua mãe quando isso aqui aconteceu. Pode ser que não tenha, né, tido uma imagem, né, do seu coraçãozinho batendo lá no útero da sua mãe, mas eu imagino, até por uma convicção romântica, que de alguma forma a mãe sente quando o coraçãozinho do neném começa a bater, porque o coração do nenenzinho batendo, isso significa vida, significa que o feto está a termo, significa que ele está vivo. Então é a vida funcionando ali no organismo materno. Olha que coisa bonita. E aí, como diria aquele poema de Olavo Bilac, musicado por El Chan, depois de 9 meses você vê o resultado. Qual que é o resultado? O resultado é quando o organismo materno expulsa o produto do parto. Professor, não me chama de produto do parto. Calma, produto do parto é porque o organismo materno expulsa tanto o feto quanto a placenta. Isso é um parto chamado de parto eutóxico. Eu significa verdadeiro, normal. Eutóxico é um parto normal. E ó, se é ou não é um milagre que nós estamos dispostos a estudar. Vê bem se isso tem ou não que ser desafiante. Algo tão milagroso não pode ser algo muito simples para a gente entender. Tem que trazer um desafio. Tá? Mas que esse desafio não te desanime. Porque ó que bonito que é a vida. Ó que coisinha linda, né? A vida, né, nasceu. Ó que coisa fantástica que é isso. Uma das inúmeras conclusões que eu aprendi, né? Uma das inúmeras lições que eu aprendi com o corpo humano é que ele reflete a organização do divino. Deus é organizado, né? E ele fez um corpo humano também organizado. E esse corpo humano, ele está organizado em níveis, onde o primeiro nível é o nível químico. Nível químico
relacionado lá com os átomos e as moléculas. Então, os átomos e as moléculas constituem o nível químico. Átomos como carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Moléculas como representada aqui a molécula de DNA. O nível químico, ele se ajusta estruturalmente, funcionalmente para dar origem ao próximo nível. O segundo nível é o nível celular, representado aqui por uma célula muscular lisa. As células, né, são algo impressionantes, porque as células são as unidades vivas básicas do corpo humano. Cada célulazinha no seu corpo é uma unidade viva. Quantas células você tem no seu corpo? Professor, eu nunca contei. Não tem problema, tá aqui, ó. Você tem aproximadamente 100 trilhões de células no seu corpo e cada célula dessa é uma unidade viva. Então, quando você está diante do espelho, você está diante de um universo de vida. Você é um universo de vida. Quando você estiver meio chateadão da vida, chega na frente do espelho e lembra disso. Você é um universo de vida. Essas células, elas se combinam para formar então o terceiro nível, que é o nível tecidual, representado aqui pelo tecido muscular, aqui músculo liso. Então, as células do músculo liso formam o tecido muscular liso. O nível tecidual se ajusta, se estrutura, ajusta a sua função para formar o próximo nível, que é o nível orgânico. Nível orgânico, órgãos, representado aqui pelo estômago. Então, no estômago, eu tenho aqui diversos tipos de tecido. Eu tenho tecido muscular liso, eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho tecido epitelial. Então, vários tecidos se combinam, né, de forma estruturada, de forma funcional, para formar um órgão. E vários órgãos se combinam para formar o próximo nível, que é o nível sistêmico, aqui representado pelo sistema digestivo. E os sistemas se combinam para formar o próximo nível, que é o nível organísmico, representado aí pela bonitinha aí da foto. O nível organísmico é a soma de vários sistemas. Então, nessa bonitinha aqui tem sistema nervoso central, tem sistema respiratório, tem sistema digestivo. Vários sistemas se combinam para formar o sexto nível, que é o nível organismo. Não confunda o nível organísmico com o nível orgânico. Orgânico, órgão. Organísmico, o organismo como um todo.